Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 30 de novembro, último dia desse mês, último dia também desse ano litúrgico. E hoje nós celebramos a festa de Santo André Apóstolo, o irmão de Pedro, aquele que disse a Pedro: encontramos o Messias. Vamos, por intercessão de Santo André, invocar a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós estamos nessa festa de Santo André Apóstolo, ouvindo esse evangelho do chamado dos primeiros discípulos. André foi um dos primeiros discípulos de Jesus. André foi um dos primeiros discípulos de Jesus. E André foi quem conheceu Jesus em primeiro lugar. André estava no Jordão quando Jesus foi batizado. André viu a pomba que pairou sobre a cabeça de Jesus. André ouviu a voz que do céu dizia: este é o meu filho amado, escutai-o. André foi testemunha ocular. E depois de tudo isso, João confirmou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André até então era discípulo de João Batista. Mas a partir do momento em que ele reconhece na figura de Jesus o Messias, André deixa o Batista e passa a seguir Jesus. E é André quem conduz Jesus até Pedro, Tiago e João. André vai à frente e diz a Pedro: encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré. E Jesus olha para Pedro e diz: segui-me, e eu farei de ti pescador de homens. Olhou para André e disse a mesma coisa para os filhos de Zebedeu. Ora, pescar homens, que fato extraordinário, mas era o modo como Jesus, na linguagem humana, tinha a dar a entender àqueles pescadores o que eles fariam de agora adiante. Eles pegavam peixes para saciar a fome dos seus irmãos e irmãs. Os habitantes de Cafarnaum saciavam a fome de homens com peixes. Mas agora eles vão pescar homens, ou seja, vão arrebanhá-los para o reino de Deus, para o seguimento de Jesus, e vão saciar a fome destes homens com a palavra de Jesus, com o Evangelho. Interessante, caríssimos, é nós notarmos que esse chamado que Jesus fez a Pedro, André, Tiago e João é o chamado que Jesus fez a nós no dia do nosso batismo e que nós, no dia da nossa crisma, confirmamos por nossa própria voz que queríamos participar desse chamado, que queríamos ser cristãos católicos, por onde quer que nós venhamos a ir, lá onde estivermos, nós vamos trazer pessoas para o reino dos céus. E aqui eu preciso te fazer uma pergunta. As redes da sua barca, ou seja, da sua vida, estão cheias de homens e mulheres que você trouxe para Deus? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? A quantas pessoas você mostrou Jesus? Com quantas pessoas você leu e meditou o Evangelho?
A quantos doentes você visitou, restaurando no coração e na alma daquelas pessoas o dom da fé, a esperança da cura, da vida nova? A quantos pobres você acolheu em nome de Jesus, mostrando a eles que o Senhor os ama? A quantos pequeninos você ensinou sobre as coisas do céu e fez despertar no coração deles, pela graça de Deus, o dom da fé? Você tem se portado como um verdadeiro pescador de homens? Porque, caríssimos, quando chegarmos diante do Rei dos Reis, no dia em que no céu formos acolhidos, nós temos que ver essa multidão de homens e mulheres aos quais nós falamos de Deus lá, junto do Senhor, nos esperando, agradecidos, porque um dia, ou por muitos anos, elas tiveram em nós esse testemunho de fé verdadeira no Cristo Jesus, o Rei e Senhor de toda a história. Nossa vida está assim, testemunhando o Senhor, sua bondade, sua misericórdia e todos os seus milagres. Os que passaram pela nossa vida permanecem firmes no caminho de Deus, primeiramente pela graça do Senhor, mas depois pelo nosso testemunho. Que Santo André nos ajude a sermos de fato bons operários da vinha do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desce e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.